Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. E hoje vamos falar sobre medidas de comprimento e suas transformações, tá? Então, medidas de comprimento, eu tenho aqui em ordem, né? Em ordem, essa ordem tem que ser respeitada, que é uma ordem crescente. A medida maior que temos é o quilômetro e a medida menor que nós temos é o mm, que é milímetros, tá? Então aqui temos essa ordem, aqui eu tenho todas as unidades de medida de comprimento, tá? E aqui temos o quilômetro primeiro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetros e milímetros, tá? Essa ordem tem que ser respeitada para quando for fazer transformações. Quando eu vou da medida maior para a menor, que é a setinha de cima, indicando, né? Quando eu tenho que transformar, por exemplo, de quilômetros para hectômetro, eu tenho que multiplicar por 10. Tá? Se eu fizer o contrário, de hectômetro para quilômetro, eu divido por 10. Então, das medidas maiores até as menores, eu sempre multiplico por 10. E quando eu vou da medida menor para a maior, eu vou dividir por 10. Isso caminhando de uma medida para outra. Mas podemos também caminhar de uma medida, por exemplo, de quilômetro para metro. Quer dizer que eu estou abrangindo mais medidas, né? O que eu vou fazer isso? Porque temos como principais medidas que nós utilizamos, né? Pode ser, possivelmente, você não tenha só estudado essas medidas, né? Como decímetro, decâmetro e hectômetro, mas não é muito usual. As mais usuais que utilizamos no nosso dia a dia, né? É quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então tem uma transformação mais exata para esses valores, por essas medidas. Por exemplo, de quilômetro, eu quero transformar quilômetro para metro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Eu estou pegando quilômetro, estou passando para hectômetro, depois para decâmetro, depois para metro. Então eu estou passando por várias medidas, né? Então eu pego aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Por isso que se eu for passar direto de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. Se eu for fazer o contrário, eu vou dividir por 1000, certo? Qual é a outra unidade de medida mais usual? De metro para centímetro, que eu estou pegando dessas duas partes, né? Eu estou passando pelo decímetro. Então eu vou multiplicar 10 vezes 10, então é 100. Quando eu passo de metro para centímetro direto, eu multiplico por 100. Se eu for fazer o contrário, eu vou dividir por 100. E centímetro para milímetro, não tem nenhuma unidade de medida ali entre elas, então é só o 10 mesmo. Centímetro multiplica por 10, acho milímetro. Milímetro, para me achar em centímetro, eu divido por 10, certo? Lembrando que temos a medida do Sistema Internacional, que é aquela medida mais usual ainda, né? Geralmente você vai ver que muitos exercícios, ela vem com aquela medida mais do Sistema Internacional, que é o SI, que essa medida, o padrão é o metro, tá? É essa medida que está no centro de todas as unidades de medidas aqui, tá bom? Então, o metro é a medida do Sistema Internacional. Esse Sistema Internacional ele é adotado por quase todos os países, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo, vamos trabalhar transformações, né? Associe a coluna da direita, né, essa daqui, com a coluna da esquerda, certo? Então vamos calcular essa somatória aqui para descobrir qual desses números eu vou encaixar aqui, né? Então a primeira questão aqui, letra A, eu vou descobrir qual que é essa soma, para depois descobrir qual desses números aqui para me anotar ele aqui. Então eu tenho 3 quilômetros e somado a 300 metros. Probleminha, por quê? A unidade de medida aqui é metros e a unidade de medida aqui é quilômetros. Então tem que deixar todo mundo com a mesma unidade de medida. O que eu vou fazer? Vou pegar 3 quilômetros e vou transformar em metros. De quilômetros para metros, o que eu vou fazer? Pego 3 e multiplica por 1000, certo? Aqui, ó, quilômetros para metro, a setinha, né? Indicando a setinha, eu vou multiplicar por 1000. Então vai dar 3.000, não é quilômetro mais, né? Agora vai ter a unidade de medida em metros. 3.000 metros somado a 300 metros, né? Como vai ficar essa somatória desses dois valores? 0, 0, 3 e 3. Não tem ninguém. Então eu vou ter 3.300 metros.
qual que é a minha opção aqui, e eu vejo que é a questão 3, ou a opção 3. Então, eu venho aqui e coloco o número 3 aqui. Tá? Letra A corresponde ao número 3. Vamos para a próxima. Agora aqui a letra B. Eu tenho 5,2 hectômetro menos 0,2 decâmetro. Como eu vou fazer esse cálculo? Hectômetro está aqui, né? Aqui já está em decâmetro, que é a unidade de medida menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou padronizar todas essas medidas. Hectômetro eu vou transformar em decâmetro, porque eu padronizo e deixo numa unidade de medida só para mim poder calcular. Não posso calcular dessa maneira, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aqui, ó, 5,2 hectômetro em decâmetro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 10. Beleza, multiplico por 10. Vou multiplicar aqui no cantinho, ó. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Então, aqui somando agora 0, 2 mais 0 é 2 e o 5. O que eu tenho que fazer agora? Acrescentar a vírgula. Aqui eu tenho só uma casa decimal, então eu tenho 52,0 ou 52. E aí eu tenho que pegar os 52,0, então eu posso tirar essa vírgula e esse zero, não preciso de levar eles também, tá? Mas pode utilizar, porque aqui eu tenho um número decimal, então vou utilizar ele. 52,0 subtraído, muita atenção com o sinal, que agora é subtraído, por 0,2. Lembrando, soma e subtração, vírgula abaixo de vírgula. Por isso que eu optei por deixar o vírgula 0 do 52. Tá? Porque eu ia ter que colocar aqui de todo jeito, porque eu tenho que subtrair o 0 por 2, não posso, então tem que pegar emprestado. Aqui é 1 e aqui agora fica 10. 10 menos 2, 8, desce a vírgula, 1 menos 0 é 1, 5. Beleza, então eu tenho essa medida aqui agora, de 51,8, o que? Decâmetro, tá? Essa unidade de medida que eu tenho é decâmetro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar nas opções. Tá vendo que eu não tenho nenhuma unidade de medida decâmetro? Aqui é dm. O que é dm? dm é decímetro, tá? Tá depois de metro. Então, observa que o valor aqui não é bem parecido, só a vírgula que está fora de lugar. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa unidade de medida nesta unidade de medida, em decâmetro para decímetro. Decâmetro para decímetro, eu vou ter que passar pelo metro e depois para me chegar no decímetro. Então, vou ter que multiplicar por 10 e depois por 10 de novo. Então, já junto os dois. 10 vezes 10 dá 100. Então, eu pego esse valor, 51,8 e multiplico por 100. E aí eu já vou direto também. Por quê? Eu estou multiplicando por número que tem um algarismo 1 e os outros algarismos são 0, né? Então, por 10, por 100, por 1000, é a mesma coisa, é só mover a vírgula, fica mais fácil. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 zeros, não tem? Então, eu vou mover essa vírgula 2 casas. E eu vou mover para onde? Eu vou mover para a minha direita, tá? Porque eu estou multiplicando. Então, o resultado vai ser 5, 1, 8, a vírgula está aqui, eu vou movê-la 2 casas para a direita, então vou movê-la para cá, saiu daqui, movi uma casa, e vou mover mais uma. Como eu não tenho nenhum algarismo aqui, eu vou acrescentar o 0 e vou mover essa vírgula para cá. Olha para você ver o que aconteceu. Esse número ele era decimal, aí agora ele virou um número inteiro. Não preciso dessa vírgula. Então, qual que é o resultado de dm, né? De decímetro aqui? 5.180 decímetros. Eu transformei multiplicando por 100 e eu tenho 5.800 decímetros. E esse aqui é a questão 1. E o que é que me sobrou? Sobrou a 2. Mas eu vou mostrar ela para vocês também. Porque aqui eu tenho 10 dm, né? dm está aqui. Beleza, 10 dm, somado a 60 centímetros, outra unidade que está aqui, é diferente, somado a 100 milímetros, que está aqui, então são todas diferentes. A menor unidade de medida que eu tenho é o milímetro, né? É o milímetro aqui que eu tenho, a menor dessas três, então vou ter que transformar todos em milímetros. Como eu vou fazer isso? 10 dm, decímetro. Decímetro está aqui. Para me transformar em milímetro, eu tenho que multiplicar por 10, depois por 10. Então, multiplica por 100. Eu vou pegar o 10,
multiplicar por 100, que eu vou ter que passar por 2 unidades de medida. E aí eu vou ter, que é muito fácil, né? Você pega o 10, repete ele. Aqui você tem 2 zeros, então acrescenta ele no final. Beleza? Eu tenho 1000 milímetros. Agora eu vou transformar 60 centímetros em milímetros. Centímetro está aqui, para transformar em milímetro, multiplica por 10. Então, 60 vezes 10. Pega o 60, repete ele e acrescenta esse zero aqui. Beleza? 600 milímetros. E a última unidade de medida eu já tenho, que é 100 milímetros. Que eu não preciso de transformar, que ela já está na medida das outras, né? Então, não preciso. Então, aqui é só somar. 1000 mais 600 mais 100, eu tenho 1700 milímetros. Tá aqui minha resposta, já está em milímetros, então tá ok. Questão 2. Transforme as medidas a seguir. 5 metros em centímetros, beleza. Metros está aqui, centímetros está aqui. Eu tenho que transformar metro para centímetro, então eu vou fazer esse caminho de cima. Da medida maior para a medida menor. Multiplica por 100, beleza. 5 vezes 100 é igual a 500 centímetros. Só isso, tranquilo. Questão B, letra B, né? 150 metros em quilômetro, beleza? Metros está aqui, quilômetros está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho de baixo, ó. Vou fazer esse caminho aqui, que a setinha está me indicando. Então, eu tenho que dividir por 1000. Pego 150 e vou dividir por 1000. 150 dividido por 1000. O que acontece aqui nesse caso? Não posso dividir, né? Mas eu vou ensinar uma maneira bem mais fácil para vocês. Como eu tenho que dividir, e essa divisão, né, é um algarismo 1 acompanhado de 0, eu vou só mover a vírgula, certo? Vou pegar lá 150, a vírgula do 150 ela não aparece, quer dizer que ela está lá no final do número, tá? E aqui eu tenho 3 zeros. Diferente da multiplicação, que lembra da multiplicação eu movi a vírgula para a direita? Quando eu estou dividindo, eu vou mover ela para a esquerda. Então, eu vou mover ela 3 casas para a esquerda. Então, ela vem para cá, depois vem para cá, e depois vem para cá. Como aqui eu não tenho... Como eu não tenho nenhum número antes da vírgula, eu acrescento o zero. Porque eu não posso deixar o número começando por vírgula. Então, fica 0,150, ok? A maneira mais fácil de calcular é desse jeito aqui. Eu posso calcular assim toda vez? Posso, porque que eu estou transformando medidas, né? Então, olha para você ver. Eu multiplico por 10, divido por 10, multiplico por 100, divido por 100, por 1000, né? Então, eu trabalho com esses valores, com o algarismo 1 acompanhado de 0. Quando está acompanhado de 0, é só fazer essa modificação da vírgula. Quando multiplica, move para a direita, quando divide, move para a esquerda a quantidade de zeros, tá bom? Então, ele não era um número, ele era um número inteiro, agora transformou em um número decimal. E aqui, vou colocar a unidade de medida dele, ok? Questão 3. Preciso colocar 4 voltas de arame farpado em volta de um terreno retangular. Então, já vou desenhar esse terreno aqui, um terreno retangular. E eu tenho que colocar arames em volta dele, eu tenho que colocar 4 vezes. Eu vou anotar aqui que eu tenho que passar o arame 4 vezes, isso é muito importante, tá? Que mede 0,4 medida de frente, então ele tem aqui 0,4. Se ele é retangular, se aqui mede 0,4 quilômetros, aqui vai medir 0,4 quilômetros também, porque é um retângulo, né? Medida de fundo e frente é o mesmo. E 0,3 medida dos seus lados. Então, é 0,3 quilômetros aqui, 0,3 quilômetros aqui. Então, aqui eu vou ter o comprimento e a largura, tá? Nessas condições, quantos metros de arame farpado devo comprar? Beleza. Vou calcular primeiro se eu fosse dar uma volta com esse arame, né? Então, eu vou ter que somar o 0,4 mais 0,3 mais 0,4 mais 0,3. Então, 0,4 mais 0,3, 0,4 mais 0,3. E aí eu vou somar, né? Então, 4 mais 3, 7, mais 4, 11, mais 3, 14. Desce a vírgula, sobra 1. 1 mais 0, 0, 0, dá 1. Então, eu tenho que comprar 1,4
quilômetros de arame farpado, certo? Só que aqui ele falou que, ó, nessas condições, quantos metros de arame eu devo comprar? Quantos metros? Ele quer saber em metros, né? Só que antes, eu vou ter que dar quantas voltas com esse arame? 4 voltas. Então, eu multiplico esse valor por 4, né? Porque eu tenho que dar 4 voltas com esse arame, eu calculei só uma, tá? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Pego essa vírgula e desce. Olha para você ver a metragem dessas 4 voltas, deu 5,6 quilômetros. Só que ele quer descobrir em metros, ele pediu em metros. Então eu vou transformar quilômetros para metros. O que eu vou fazer? Esse caminho aqui, ó, vou multiplicar por 1000. Também, esse aqui é mais fácil, que eu vou multiplicar por 1000. Então é só mover a vírgula. Eu vou pegar os 5,6, vou ter que mover 3 casas, porque eu tenho 3 zeros, então vou mover uma, vem para cá, movi mais uma, vai vir para cá, aqui não tem nada, acrescenta um zero. Movi uma, movi duas, falta mais uma, 3, beleza, então a vírgula vem para cá, eu vou apagar isso aqui, essa vírgula que eu fiz aqui, certo? E aí ficou de 5.600 metros. Como é um número inteiro, não preciso de deixar essa vírgula, eu posso excluir ela, tá? Então eu devo comprar 5.600 metros de arame farpado para mim colocar no entorno desse terreno. Minha aula termina aqui. Muito obrigado, até a próxima.